não sei se você pode falar um pouco do Capital, mas o Capital aparece junto lá em Brasília no aborto elétrico, né? Tem aquele nascimento. Eles chegaram a explodir assim ou era uma banda meio corria Cara, por o fora? Capital é assim, eles Tinha uma capa linda que eu gostava pra caramba. É Qual do que é? primeiro, não? Primeiro é uma que tem tá meio preto e branco, uma árvore atrás. Não, que é um livro aberto com uma paisagem assim. Eu acho que é essa, Eu acho cara. que é essa, Procura aí, cara. Capital Inicial 1986, vê se é Tá, essa. eu vou Que ver é aqui. Eu o gostava primeiro pra disco caramba dessa deles. capa. E... Cara, o Capital é uma banda que assim, ele sobe com tudo, cai, vai ao fundo do poço, sobe de novo com tudo com o acústico. Mas assim, acaba o Capital teve uma vocalista antes do Dinho, sabia? Não. Ah, pois é. Cara, acaba o aborto, o Renato monta a Legião. Mas no aborto o Dinho tava. Não. Ah, O Dinho, nunca. ele tava em volta ali. Ele tava em volta da galera. O Dinho sabe de uma coisa? Quando o Renato convida o Dado Villa-Lobos pra entrar na Legião, o Dinho fica triste. Por quê? Ele queria ser o guitarrista da Legião. Sério? Ele contou Cara, isso. Imagina essa história. Contou isso numa das biografias do Renato, conta isso, que ele ficou decepcionado. Ele sonhava que ele. Enfim. E. Aliás, sabe que ele e o Dado são irmãos, entre aspas, né? Não. Que a mãe de um casou com o pai do outro. Ah, não sabia não também. Por isso que eles dividiram o apartamento em Brasília e tal. Então, assim, pra você ver como tava todo mundo junto, né? Cara, e a história do Capital. E ele também entrou no Capital de um jeito bem engraçado. Aí, beleza, o Flávio e o Felemos, eles chamam o Louro Jones. O Louro Jones tinha tido uma banda. Acho que não sei se ele tocou ele tocou na Dado e o Reino Animal, que foi uma banda que o Dado que durou só um show. O Dinho também tava nessa banda, tocou contrabaixo, inclusive. Cara, era muita coisa que ia surgindo, assim, sabe? Mas beleza, o Flávio e o Fê montam o Capital com o Louro e eles precisam de uma vocalista. E aí eles chamam uma filha de um... Ai, cara, qual que era a patente do cara? Era militar o pai dela. Essa, e o nome dela capa mesmo aqui. Essa daí, é o primeiro disco deles, Aqui, ó. Pô, eu gosto pra caramba dessa capa. E, cara, e essa menina Heloísa, ela toca guitarra, inclusive. E ela é a primeira vocalista do Capital Inicial. Nossa. Faz alguns shows com eles e o pai dela descobre. E não quer a filha sendo vocalista de banda de rock. Aí ele manda ela cair fora e eles decidem fazer uma... Isso devia ser 84 para 85. Aí eles decidem escolher, ou talvez antes ainda, eles decidem escolher um novo vocalista e fazem tipo uma... Acho que eles anunciam, vão fazer uma seleção e tal. E só apareceu o Dinho na seleção. Aí beleza, o Dinho cantou. Aí foi escolhido, né? Ok, Dinho, pode ficar. E foi assim que ele virou vocalista do Capital Inicial. E ele não tocava nada, sempre foi só vocalista. Não, assim, ele tocava... Então, o Dado Villa-Lobos, antes de entrar pra Legião, ele teve essa banda chamada Dado e o Reino Animal, que era o nome que o Herbert Viana que deu. Que foi uma banda em que ele tocou guitarra, o Dinho tocou baixo, o Louro acho que tocou guitarra também, e tinha um baterista e um tecladista. Mas eu não lembro nem no começo se o Dinho tocava alguma coisa. Não tocava. Não. Né? Na banda não. Não, digo assim, ele sabia tocar, mas sei. na banda não. Na banda ele entrou só pra... Mas depois em algumas turnês ele toca guitarra. Já ainda em 90 e pouquinho ele tá tocando guitarra. Mas enfim. E aí, quando acabou o aborto, o Renato não senta com o Flávio e o Fê pra separar que música vai pra quem. Fica uma coisa tipo assim, a Legião começa a tocar Que País é Esse, algumas músicas do aborto, e o Capital começa a tocar outras. Fátima, Veraneio Vascaína, música urbana. Na verdade, música urbana ninguém gostava, que é o primeiro estouro do Capital Inicial. E aí eu já vou contar a história da música pra entender. Mas beleza, o fato é que o Dinho entrou no Capital e eles começam a tocar algumas músicas do aborto, fazem algumas novas composições também, vão construindo o repertório, aí eles vêm pra São Paulo e aqui eles conseguem gravar o primeiro LP deles. E agora deixa eu só voltar um pouquinho pra contar a história de música urbana. Você lembra que eu contei do André Pretórios, o cara que estava no início do aborto elétrico, né? O André, ele, depois que foi para a África do Sul, ele voltou algumas vezes para o Brasil. O André, aliás, muitas pessoas perguntam, o que aconteceu com o André? Ele faleceu nos anos 80 ainda de overdose de heroína, na Alemanha. E aí, mas ele voltava para o Brasil, ele veio 79, 80, 81 talvez, para visitar a galera. E numa dessas viagens, o aborto estava naquela formação, Renato, Fê e Flávio, e aí ele foi participar do ensaio. Beleza, ele foi participar do ensaio e aí o Fê tava na bateria e ele começou a fazer com o pé. Começou a fazer isso. Aí daqui a pouco o André continua. Aí ele começou a fazer com o pé. 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 Começou
Cara, a música nasceu assim. Aí daqui a pouco veio o Fê. Tum, tum, tum. Não, Flávio, né? Tum, dum, 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 tum. Bom, beleza. Montou a linha de baixo, a música nasceu aí. Mas de onde é que vem a letra, cara? Essa história é muito boa. Vem de uma... Eles voltando de uma festa. E a história foi assim. Foram o Renato, o Flávio e o Fê para uma festa lá no setor de clubes em Brasília. O setor de clubes fica atrás, assim, atrás que eu digo, a leste do Palácio do Planalto. Você vai indo mais em direção ali ao Lago Paranoá, aí tem o setor de clubes norte e o sul. Eu não sei qual dos dois que era. Eles foram para uma festa lá e acabou a festa, sei lá, 5 da manhã, não tinha transporte público. Não tinha Uber, muito menos, né? Não tinha ônibus, não tinha como voltar para casa, eles tinham que voltar a pé. E antes de voltar para casa, eles tinham que caminhar até a rodoviária. A rodoviária ela é no outro lado do plano piloto. Né? Você tinha que atravessar a esplanada dos ministérios, lá, dava sei lá quantos quilômetros. E aí, nessa caminhada, estava frio. E quando eles estão chegando perto da rodoviária, o dia vai amanhecendo. E aí... Não, eles chegam na rodoviária e ficam ali esperando o ônibus. E aí é muito cheiro de óleo diesel. E aí eles estão parados numa plataforma. E aí tá nublado. Tá nublado não, tá com uma neblina. E de quase qualquer lugar de Brasília, você consegue ver a torre de TV. E aí eles estão lá na rodoviária e o Renato olha e vê que não dá pra ver a torre. Porque tá com neblina. Daí que vem o verso, você não vê a torre. Então, basicamente, nessa música ele juntou vários versos desse episódio deles voltando para a rodoviária e esperando. Então, contra todos e contra todo ninguém, quase o vento estava ventando, o vento quase sempre, nunca tanto diz, estou só esperando o que vai acontecer. Estava ali paradão, tenho pedras nos sapatos, realmente de alguém, enfim, asfalto, pedras, não sei o quê. Onde os carros estão estacionados, eles estão vendo os carros andando pelas ruas quase escuras, os carros passam. Tipo, são as cenas que ele viu. As ruas têm cheiro de gasolina e óleo diesel. Essa letra não faz o menor sentido se você não tiver uma explicação. Agora, você sabe por que ele fala diesel? Por quê? Ela falava assim, a letra original, as ruas têm cheiro de gasolina e óleo diesel. Vou pra rodoviária comer pastel. Por quê? Na rodoviária de Brasília... Diesel. Na rodoviária tem uma pastelaria Viçosa. Sim. Que até hoje existe. Eu já comi lá. Já comeu lá? Já, claro. Então, era uma homenagem a essa pastelaria. As ruas cheias de gasolina e óleo diesel. Vou pra rodoviária comer pastel. Se você pesquisar no YouTube, você consegue ouvir uma gravação do Renato cantando música urbana e ele fala esse verso. Tá, beleza, mas eu já vou explicar por que eles não cantam mais isso. Por toda a plataforma da rodoviária você não vê a torre. Tá. Cara, foi isso. Beleza. Aí no dia seguinte, ou alguns dias depois, rolou aquele ensaio com o André. E aí eles começaram a fazer. E aí o Renato... Galera, fica repetindo isso daí. Cara, ele pegou o microfone e foi. Contra todos e contra ninguém. Pum! Soltou a letra quase inteira. Beleza. Só que o Aborto não curtiu essa música. Eles não tocavam música urbana. Eles achavam que não tinha muito a ver, porque ela não era tão punk. Ela só nasceu naquele ensaio, gravaram numa fita cassete. Pum, esqueceram dela. Morreu. Aí tá. Passam-se os anos, tem o Capital Inicial tá nativa e eles não tocam música urbana. Aí o Dinho, por algum motivo, recebe a fita que eles tinham gravado naquele ensaio. Não sei como chegou pra ele. E aí ele escuta, fala, cara, a gente precisa tocar essa música, velho, ela é muito boa. E daí ele convence os irmãos Lemos e o Louro de botar a música no repertório. E aí a música urbana volta pro repertório. Só que eles tinham que completar a letra, porque ela não tinha a segunda parte, que é aquela que diz assim, sai da minha frente que agora eu quero ver. Toda essa parte aqui não tinha. Aí eles fazem duas coisas. A primeira é ligar pro Renato e pedir para ele... O Dinho liga lá do Conjunto Nacional, em Brasília, que é tipo um centro comercial, né? Ele lembra até hoje que ele ligou pro Renato dali. Renato, é o seguinte, a gente botou música urbana no repertório e tal, só que a gente precisa de uma segunda parte. Você não consegue escrever para nós? Aí o Renato... Tá bom, Dinho, escreve aí. Aí ele começa a falar. Contra todos e contra ninguém. Estou só esperando. Não, sai da minha frente. Que agora eu quero ver. Não me importam os seus atos. Não importa os seus atos, como é? Lê aí. Não importam os seus atos. Eu não sou mais um desesperado. Se eu ando por ruas quase escuras, as ruas passam. Ponto. Aí ele falou tudo isso e o Dinho... Peraí, Renato, eu preciso anotar.
Ele falou assim, ó, do nada. Sei. Aí ele parou alguém na rua, eu tenho um bloquinho aí, por favor. Renato, fala de novo. Escreveu. Só que tem um detalhe. O Renato originalmente tinha naquela sai da minha frente que agora eu quero ver, né? Ele tinha passado, sai da minha frente que agora eu vou vencer. Entendi. Beleza. Aí o Dinho volta, apresenta pros outros e eles, primeiro, eles não gostaram do sai da minha frente que agora eu vou vencer e mudaram pra Vou ver. sai da minha frente que agora eu quero ver. Que eu quero ver, E outra coisa, a parte do pastel eles acharam meio nada a ver e cortaram. Então por isso, só que aí o Diesel ficou. Então os russos já dizendo, e olha o Diesel por toda a plataforma, você não vê a torre. E não tem pastel. E aí o pastel saiu. Aí isso aí, porra, por que ele tá falando Diesel, entendeu? Não tem nada a ver. É por causa do pastel. Só pra rimar com pastel. Cara, e aí essa música, esse foi o primeiro estouro do Capital, né? E aí o produtor deles, que é o Bozo Barretti, coloca os teclados, né? Eles fazem uma coisa meio voltada pro jazz. Aí isso o Fê também pediu pra ele, o Fê e o Dinho, né? Que tiveram essa ideia, ô Bozo, você não consegue dar uma pegada um pouquinho mais jazz? Aí que coloca, parece, né? Uma música meio jazz, assim. E aí ela explode. Só que aí, o que acontece é que nos discos seguintes eles não conseguem repetir, né? Né? Tem Fátima nesse Aí tem disco. Fátima, tem Veraneio Vascaíno, tem boas músicas. Veraneio Vascaíno e Fátima explodiram também. Aí o Independência é o próximo, não? Aí vem o Independência. Que foi lançado no dia da Independência. Eu lembro bem, fizemos uma campanha toda, assim, feito no dia 7 de setembro, né? Que massa. Que é o dia da Independência. É isso mesmo, o Patriota? Certíssimo. Ele tava na frente de um caminhão também, o Paquito. Tava grudado no caminhão com a bandeira do Brasil. Exato. E Independência, eu lembro de uma campanha forte e foi lançado no dia da Independência do Brasil. E eu acho que só emplacou Independência mesmo, né? Autoridade. Foi mais emplacou, né? E desse disco pra frente... Descendo o Rio Nilo? Não, né? Descendo o Rio Nilo surgiu primeiro num compacto que eles fizeram lá em 85, foi a primeira gravação deles, né? E aí depois eles botam de novo nesse disco. Mas, cara, daí pra frente o Capital foi caindo. E aí o Bozo entra na banda, né? Ele passa a ser o quinto elemento, só que eles não conseguiram... O Bozo Barretti era de onde? Ele era produtor, assim, ele é um produtor muito bem sucedido até hoje, ele tem músicas gravadas por muitas pessoas, então ele produziu o primeiro disco, e aí, cara, calhou rolou uma sintonia pedindo pra ele entrar no grupo. E aí a saída dele foi bem tensa, né?